Coisas ruins acontecem com pessoas boas, coisas boas acontecem com pessoas ruins, e na hora que acontece, os bons precisam recrutar todos os elementos que os tornam bons, para que eles tenham condições de compreender a vida. Para a gente parar de chorar, sabe, o leite derramado, para a gente começar a olhar a vida com um pouco mais de coragem, com um pouco mais de disposição, com um pouco mais de maturidade. Até quando alguém morre na nossa vida, se a gente não se liberta para compreender a perda, a gente não organiza o luto nunca. A gente vai ficar amarrado aos nossos cadáveres 10, 20, 30 anos. Inclusive a gente até vive alguns aprendizados que só a perda de alguém muito essencial na nossa vida nos ensina. Uma delas é aquilo que o poeta Mia Couto, o escritor moçambicano, fala de maneira tão interessante. O morto amado, ele nunca para de morrer. Todos os dias você tem de conviver com aquela morte. Está vendo? É assim. Eu preciso entender que para eu chegar ao contexto dessa libertação, de ser capaz de organizar esse luto, eu terei que matar os meus fantasmas diariamente, eu terei que administrar a notícia novamente. Morreu, não existe mais. E buscar os recursos que a vida pode me oferecer para que eu tenha condições de chegar a essa superação. Deus nos amadurece para que a gente tenha condições de compreender esse refrão. Que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários. Mas mesmo nesses contrários, a gente pode ser muito, muito, muito harmonioso. E que a grandeza de uma alma depende justamente da capacidade que essa alma tem de reconciliar os contrários dentro de si. Então a liberdade interior me ajuda a fazer isso. Me ajuda a dar a Deus, me ajuda a perder. Quantas coisas eu já perdi na minha vida? Quantas pessoas eu já perdi na minha vida? Tem gente que tem ciúme do carro e fica bravíssimo, perde todo o equilíbrio quando fica sabendo que alguém usou o carro dele. Ou quando teve um risquinho ali, ele perde a paz, ele não dorme. Nós nos apegamos a situações, nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a status. Nós nos apegamos até à imagem que temos. Tem gente que não aceita o processo do envelhecimento porque tem um apego à imagem que tinha na juventude. Falta de liberdade interior nos faz ficar cada vez mais apegados. O que é o ciúme? É um apego desordenado a uma pessoa, a uma situação, a um objeto. Esse feliz para sempre, ele existe desde que você compreenda esse feliz para sempre como uma luta diária para que o contentamento de estar um com o outro nasça da luta, do empenho de fazer essa relação dar certo. Nós não temos o direito de pegar os contos de fadas e trazê-los para a nossa vida como se nós tivéssemos a obrigação de desempenhar os mesmos papéis daqueles que estão escritos na literatura. Não. A palavra de São Paulo em Gálatas nos fala de maneira brilhante, de maneira primorosa. É para sermos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos deixeis sujeitar de novo ao jugo da escravidão. Olha como o processo não termina no momento em que nós ficamos livres. Eu, ao ser libertado, ao dar um passo na direção da minha liberdade interior, eu preciso zelar para que as situações não venham me oprimir novamente. Porque todas as estruturas que nos escravizam continuam. Eu me lembro quando a minha irmã morreu, meu Deus do céu. Eu pensei que eu nunca mais seria capaz de me alegrar com alguma coisa. Tamanha era a profundidade daquela dor. Eu vendo a minha mãe sepultar a minha irmã, eu fiquei pensando, eu acho que a minha mãe nunca mais será capaz de sorrir, de se alegrar por alguma situação. Mas ela, envolvida pela graça de Deus, foi aos poucos se restabelecendo. E você que conhece a dona Ana sabe
Como essa mulher não se economiza nas alegrias, né? Sem objetivos, um ser humano não vai longe. Mas o objetivo é sempre um fator que está ligado a um ideal. Eu quero isso para mim. Mas o que eu reconheço hoje ainda não me dá condições de viver a realização desse objetivo. Então aí você vai se colocar, se equalizar no tempo do empenho. Mas que as suas metas, elas não desconsiderem o seu processo atual. Eu não posso ter uma meta que desconsidere o que eu sou. Eu preciso amarrar as minhas metas à minha realidade. E na realidade eu sempre posso interferir. Mas eu acho que é o tempo. O tempo é maravilhoso e ele é pai da verdade em tudo, mostra tudo. Nada disfarçado dura, né? O tempo mostra os nossos excessos, né? Ele desmente as nossas mentiras. Ele é danado. Você que nos acompanha em casa talvez esteja se identificando um pouco com essa conversa, porque também você, nas instâncias da sua vida, se sente também muitas vezes prisioneiro dos seus sentimentos mesquinhos, daquilo que há de mais primitivo em você. Essa oportunidade que a gente tem aqui de lembrar, de recordar que o cristianismo é o convite diário de nós acessarmos essas dimensões primitivas. E é por isso, minha gente, que eu gosto de frisar sempre que o contexto da religião tem de ser o contexto do amadurecimento humano. Nós não podemos dobrar os nossos joelhos no chão para rezar a Deus, esquecendo as nossas causas. Nós não temos o direito de viver uma mística que nos aliene, que nos impeça ou que nos prive de pensar as questões humanas. Nós não temos o direito de viver um relacionamento com Deus que não nos coloque na obrigação diária de olhar para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos escolhendo, para aquilo que nós estamos pensando. E dar uma limpada nesses excessos, né? A força do Evangelho, a libertação que ele provoca em nós, é justamente para que a gente tenha condições de superar as nossas mazelas, ir ao encontro dos que precisam de nós, estabelecer com eles comunhão, ainda que eles continuem diferentes de nós. Cada um assume a regra que escolheu para viver. E eu fico percebendo, Ziza, que às vezes nós ainda estamos tão distantes da proposta cristã, dessa fraternidade, justamente porque não somos livres. Você fraternidade falou tudo. Verdadeira, né? Às vezes a gente experimenta sentimentos tão mesquinhos diante do sucesso do outro, diante da beleza que o outro provoca, diante da arte que o outro... Dói, né? Que coisa estranha isso, né? É imaturidade, na verdade. Na verdade, acho que essa falta... Não adianta, para a gente se alegrar com o outro, a gente precisa estar livre e feliz com o que a gente está vivendo. Senão você fica invejando o jardim do vizinho, né? Inevitável. Inevitável. E se alegrar com o outro é bom, só porque é leve. Só acontece se for verdadeiro. E a gente dá na cara, né? Vê na cara. Mas se de vez em quando alguém não nos retira desse senso comum e nos apresenta uma maneira nova de interpretar a realidade, a gente corre o risco de ficar acorrentado nas mesquinharias, né, do senso comum. Pensar diferente, pensar alto. Não era a proposta de Jesus? Ele não mudava a cabeça de quem ele encontrava para melhor, né? Ele fazia com que aquelas pessoas saíssem de um contexto antigo de interpretação de si mesmo, do outro, do amigo, da política, da religião, e fazia com que aquela pessoa avançasse aqui pela cabeça. O coração só muda depois que a cabeça pensou diferente. E é tão importante, minha gente, você sentir que você não está estagnado. Nós vivemos num tempo de tantas escravidões, as escravidões do preconceito. Meu Deus do céu, às vezes nós assistimos a um debate político e as pessoas se atacam de maneira, meu Pai de misericórdia, e você fica pensando, você vê o desrespeito de um ser humano pelo outro. Você vê o tempo todo, você assiste a um noticiário e você fica percebendo a crueldade sendo cada vez mais presente entre nós. Por quê? Porque falta uma mentalidade que nos liberte.
Falta uma mentalidade que nos dê condições de olhar para o outro com um pouco mais de amor, de olhar para o outro que vive a sexualidade diferente de nós, que fez opções diferentes de nós, e a gente ser capaz de ter um respeito por aquela pessoa, de não tratá-la com descrédito, como se ela fosse um ser humano de segunda grandeza. Hoje é aquele momento em que Jesus diz que se você quiser vir, você terá que abrir mão dos seus contextos para descobrir o contexto dele. Se traga você. Traga você, e a partir do momento que você se apresenta a ele, ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Às vezes nós resgatamos o instinto tribal para poder nos justificar dos medos que a gente sente, das inseguranças que a gente carrega. Dá vergonha de admitir, eu sou ciumenta, eu sou insegura às vezes, eu tenho medo às vezes. A gente tem vergonha de dizer para a gente mesmo quem a gente é. E eu, de verdade, acredito e experimento muito que a misericórdia de Deus é um espaço maravilhoso para viver. É grande, sabe? É um lugar onde você entra e dá para respirar em paz e dizer: Jesus, olha que tipinho eu ando sendo aqui. Vamos conversar nós dois. Quero ser assim não, né? Ser livre é um projeto que nunca termina, né? Nós nunca estamos totalmente libertos. A antropologia cristã, ela nos ensina que a nossa liberdade interior precisa ser libertada diariamente. Porque é um dom. É um dom que me pede uma tarefa. Não recebo de mão beijada, né? Como se diz comumente quando as coisas são muito fáceis. Deus nos deu a liberdade como um dom. Eu trago dentro de mim, você traz em você, todos nós recebemos. Agora, ser livre é outra coisa. É como você ter uma planta que precisa crescer mediante o cuidado que a gente tem com ela. Quando você rega, quando você aduba, para que todo aquele potencial que há na semente se desenvolva e aquela semente possa tornar-se a árvore que potencialmente existe ali dentro. A mesma coisa é a liberdade. Poder dizer, hoje livre sou, é você assumir que você está num processo de libertação da própria liberdade. Não, brincadeira, não está escrito isso aqui não. E os inimigos... E os inimigos serão os próprios familiares. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem buscar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim a encontrará. Não é São Paulo que está dizendo isso, não é João, é Jesus. É um texto dito pelo próprio Mestre. Olha que interessante, minha gente. Quando você olha, quando você percebe que essa palavra dura de Jesus, é para nos ajudar a compreender a crueza da vida mesmo. Ele não veio passar manteiguinha no pão. Ele não veio nos propor moleza. O próprio Cristo nos diz que esta espada que ele coloca dentro dos nossos relacionamentos é justamente para nos fazer crescer. É para estabelecer bem os papéis. É a experiência do enfrentamento. Isso a gente vai viver a vida inteira. Não pense você que sua relação com sua mãe é uma relação bonita que jamais será questionada. Não, não é assim não. A relação mãe e filha, se você não estabelece esse enfrentamento no momento certo, a paz não chega. Porque fica aquele conflito velado. Não é assim? A mesma coisa na nossa relação dentro de casa, quando você percebe que está existindo um conflito que nunca se resolveu, porque as questões nunca foram colocadas para fora. A gente nunca teve coragem de colocar na mesa. Eu me lembro direitinho. O dia que porque o mineiro tem muita dificuldade de estabelecer um embate com a própria mãe.
A mãe é um território sagrado que a gente não tem coragem de questionar, né? E eu me lembro que isso é muito cultural, a gente vem de uma família, de uma estrutura cultural matriarcal, onde a mulher tem um poder muito grande. E eu me lembro direitinho quando me chegou essa consciência, e eu falei com a minha mãe, mãe, eu amo tanto a senhora, mas eu sou também capaz de odiá-la. Aí a gente leva aquele susto, né? Um filho odiar sua mãe, não o ódio no sentido de querer matar, jogar pela janela, não é isso não. É no sentido de você rejeitar uma série de aspectos da personalidade dela que estão em você e que você assumiu por uma imposição. Quando você identifica que existem aspectos da sua personalidade que são muito parecidas com a da sua mãe e que você rejeita profundamente aquilo, que você gostaria de ter o direito de se libertar. Então, mãe, a senhora é um território sagrado, mas eu tenho que ter coragem de reconhecer os excessos que a senhora provocou em mim. Aí, minha gente, parece que uma espada corta o coração dos dois, né? Mas a ressurreição que vem depois, porque você se desobriga, você começa a ter coragem de estabelecer os confrontos com todo o respeito que a mãe precisa e merece. Mãe é um território sagrado que nunca deverá ser desrespeitado, mas pode sim ser contestado na hora certa e do jeito certo. A senhora escolheu viver assim, essa não é a minha escolha. Então a gente precisa continuar se amando, a gente pode estabelecer esse embate e a gente continuar vivendo com profundo respeito um pelo outro. É assim. Quando Jesus fala que ele trouxe este embate, essa espada, não é para nos separar uns dos outros, não. É para nos unir do jeito certo. Porque às vezes uma união só acontece de verdade depois de muitos conflitos. A gente precisa se livrar das visões ingênuas. Essa pessoa é perfeita. Olha como nosso amor é lindo. Isso dura 2, 3 anos até que os príncipes retiram as máscaras e você descobre que aquilo não passa de um rinoceronte que tinha uma carinha bonitinha no primeiro momento e é um monstro capaz de pisotear tudo que você tem de mais sagrado. Então, retiramos a visão ingênua dos nossos relacionamentos e aí você começa a ter, de fato, um terreno palpável onde o amor é possível. Sim, pessoas imperfeitas podem sim se amar e estabelecer relacionamentos muito bonitos, muito edificantes, muito interessantes. Ah, mas então eu a partir de agora vou contestar tudo. Não é assim não. Seja sábio. Começa a identificar o que na sua vida precisa ser enfrentamento. Muitas situações não se resolvem é porque a gente não conta para o outro que aquilo nos incomoda. Mas a gente não faz do jeito certo, porque a gente reclama toda hora. Toda hora a gente reclama, a gente grita, mas a gente não faz o enfrentamento. O enfrentamento é quando você marca hora, lugar, senta todo mundo na mesa, ou senta você e seu marido e fala, olha, sabe isso que você está fazendo? Isso não é justo comigo, não é justo com seus filhos, e se você não tomar uma decisão, nós agiremos. É igual ser agredido, né? Tem gente que vai se acostumando com a agressão, vai se acostumando com a agressão, vai sendo agredido a vida inteira e se acostuma com a condição de vítima. Não é assim. Não pode ser assim. A gente tem que problematizar aquilo que na vida está nos agredindo. Que às vezes a agressão não é um tapa, não é um chute, não. É uma palavra, é um olhar, é uma postura, é um jeito de interpretar. Então, se eu interpreto o outro como um eterno território onde eu posso manifestar todas as minhas iras, onde eu posso despejar todos os meus excessos, e ele se acostuma a ser isso, eu estou agredindo de maneira muito cruel, tão cruel quanto dar um tapa. Então, se a gente não rompe se a gente não estabelece o enfrentamento que vai romper esse processo que nos adoece, é bem provável que a gente morra sem ter tido a possibilidade de pisar na terra prometida que nós podemos alcançar. Aí Jesus continua. Quem ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim não é digno de mim. A gente pode, no primeiro momento, pensar que Jesus está carente aqui, né? Ele só quer o amor todo para ele. Não. Isso também é visão ingênua. Vamos superar essas visões ingênuas. Aqui, o amor que Jesus está falando refere-se à capacidade de nós tomarmos tudo que ele nos ensina
e colocar isso muito mais importante como aquilo que meu pai e minha mãe me ensinou. Que meu pai e minha mãe, por serem marcados pelo pecado, me ensina muita coisa errada. Ah, mas me ensina muita coisa errada. Com o próprio exemplo dele dentro de casa. Quantos de nós, você que está me assistindo, pode dizer isso? Quantas coisas erradas na vida você viu dentro da sua casa? Eu não preciso ir muito longe para ver a perdição do mundo. Às vezes está ali dentro, com uma falta de testemunho, com uma falta de honestidade, com uma falta de verdade. Os vícios que nós criticamos tanto dentro, que estão presentes pelo mundo afora, às vezes estão aqui dentro da nossa casa, do nosso lado, sendo promovidos por pessoas que nos amam e dando o exemplo aos filhos que estão crescendo. Os nossos lares precisam de conversão, sim, minha gente. Então, quando Jesus fala, quem ama mais o seu pai e sua mãe do que a mim, não é digno do meu reino. Por quê? Porque não pode chegar ao reino aquele que não está convencido, tocado, modificado pela mente de Cristo. É cristianismo. É a mente de Cristo na minha. É o pensar de Cristo no meu. Ah, mas isso parece uma dependência horrível, é? Se você quiser olhar como uma dependência, mas é uma dependência que só me faz bem. Porque não tem uma palavra de Jesus, não tem um só conselho que Ele tenha deixado que se oponha à minha felicidade. Padre Fábio, como identificar qual é a cruz que nos levará para o céu? É a cruz de cada dia, não é? Sempre digo, a cruz é grande, mas ela se desmembra em pequenos pedaços. Não há cristianismo sem cruz. Nós não podemos admitir a vida humana sem dificuldades. Dentro do cristianismo nós chamamos isso de cruz. Na subida de Jesus para o Calvário, ele levou fisicamente, materialmente uma cruz. Mas toda a vida de Jesus foi marcada por cruzes que ele precisou levar. Para quê? Para ele chegar ao lugar a que ele precisava chegar. Para ele ser quem ele era. Jesus era muito consciente do esforço que ele precisava fazer para ser quem ele era. Ele não dava tréguas ao seu processo humano. Mesmo sendo Deus, ele não foi privado de ser homem, né? Isso é muito interessante a gente identificar em Jesus uma luta constante pela maturidade. É claro que Jesus precisou clarear dentro do coração dele, dentro da mente dele, o projeto de Deus para a sua vida. Foi humano esse conhecimento do projeto de Deus. E ele foi levando as suas pequenas cruzes no dia a dia como nós. Ele enfrentou as dificuldades humanas. Chorou pelos amigos que morreram, deve ter se irritado também, deve ter... Claro, a Sagrada Escritura nos mostra, né? Ele quebrando tudo lá, irritado com todo mundo. Ele viveu a sua cruz dia a dia para ele ser quem ele foi. Para ele ser quem ele é, né? Ele é. E esse projeto para nós também, meu filho. Nós temos aí todas as forças do sacramento que nos incorporam na vida de Cristo para a gente também dar conta dessa cruz. Eu fico pensando, gente, que nós precisamos lutar o tempo todo para a gente não se perder, para a gente não se deixar, para a gente não perder a oportunidade de ser quem a gente é. E não conseguimos ser quem a gente é, esse potencial que Deus colocou em cada um de nós, né? Qual o padre que eu fui hoje, né? Será que é o padre que Deus espera que eu seja? O pai que você conseguiu ser hoje para os seus filhos? O amigo que você foi? O namorado que você foi? O filho que você foi? Será que já é o que Deus projetou? Não acredito que seja. Porque há muito ainda que ser buscado. E como é que nós vamos chegando lá? À medida em que nós vamos assumindo os nossos sacrifícios, as nossas lutas dia a dia. E a isso nós chamamos de cruz. E esta realização humana é um jeito de antecipar no tempo esse chegar no céu. Essa chegada no céu, ela é escatológica. Ela acontecerá de maneira definitiva no momento da nossa morte. Ou não, né? Depende do que nós fomos fazendo, do céu que nós construímos aqui. Mas ela se desdobra em responsabilidades históricas. Hoje eu tenho a oportunidade de escolher ser quem eu serei. E isso é assumir a minha cruz ou não, porque para eu ser um ser humano bom, para eu fazer pacto com a bondade, eu tenho que fazer os meus sacrifícios.
A maldade sempre deixa um recadinho na minha janela. A maldade sempre vai bater na nossa porta, tentando nos seduzir, tentando fazer a gente deixar a... não faz esse sacrifício hoje não, né? Viva leve, né? É um processo que a gente não pode descuidar. A cruz de cada dia, o sofrimento de cada dia, são definitivos para que nós possamos chegar a ser quem nós podemos ser. Senão a gente morre sem ter chegado lá. Morre sem ter conhecido, sem ter atualizado na vida o potencial que Deus colocou em nós. É muito triste, né? Você vê uma pessoa amargurada, morrendo sem ter sido quem ela poderia ter sido. É lamentável quando você descobre que uma pessoa resolveu desperdiçar o tempo da vida dela sendo um miserável, vivendo essas misérias, assumindo essas misérias de maneira errada. Assumir a cruz e carregar essa cruz é a gente administrar bem as misérias e é aquilo que nos faz sofrer. Tanta coisa ruim acontecendo no mundo e de onde nasce isso? Nasce de pessoas como nós. Tantas coisas ruins são arquitetadas pelo mundo afora, né? Tanta violência sendo gestada, tanta injustiça sendo praticada. Por quê? Alguém decidiu ser ruim. Alguém decidiu não levar a cruz. Alguém decidiu não fazer o sacrifício para ser melhor. Porque dá trabalho ser gente. Dá trabalho ser melhor. Tem que lutar todos os dias, não pode descuidar. Porque senão daqui a pouco você vira um egoísta, daqui a pouco você vira um ciumento, daqui a pouco você começa a prejudicar os outros. Por quê? Porque não fez o sacrifício de domar a sua vontade. E isso são coisas que fazem parte do cristianismo e que às vezes nós deixamos de falar, né? Quantas vezes nós nos omitimos de falar disso? Não, cristianismo é cruz, sim. É alegria? É. Eu vivo buscando as minhas alegrias todos os dias, mas a partir das minhas cruzes. A minha vida é real. A alegria não chove no quintal da minha casa todos os dias. Eu tenho que abrir, né, o espaço para que ela aconteça. Ela é construída a 4 mãos. Deus entrega o presente, mas eu faço a minha parte, o meu esforço. Então, identificar a cruz que nos leva ao céu é você olhar para frente, descobrir o que hoje na vida precisa ser administrado, quais são as dificuldades que você tem. Essa é a sua cruz. Esse é o céu, começando ou não. Que às vezes a gente adia, né, a construção do céu. Padre Fábio, um amor de verdade pode ser destruído pela maldade das pessoas? Minha filha, tudo pode ser destruído pelas maldades, desde que a gente permita. A maldade é altamente corrosiva, mas para ela corroer, eu tenho que permitir a corrosão, né? Se eu paraliso o poder da maldade dentro de mim, se eu não permito que ela encontre em mim lugar para crescer, ela não vai conseguir destruir o que em mim é valor. Se eu fico atento para que aquilo que é ruim e que está entrando na minha mente, porque a mente é o lugar onde nós acontecemos. A gente sabe que o coração, ele tem esse significado simbólico de ser o lugar do sentimento, mas é na cabeça da gente que nós somos construídos. A minha mente, é aqui que eu me penso, é aqui que eu penso o outro, é aqui que eu me interpreto, é aqui que eu interpreto o outro. E é aqui que a maldade pode crescer, como ela também pode diminuir. Então, se eu permito que a maldade cresça dentro da minha mente, se eu começo a me configurar a partir dessa maldade, eu vou ter então muita dificuldade para fazer crescer os meus amores. E aí é certo que a minha capacidade de amar, porque ela está infectada pela maldade, eu corro o risco, então, de perder a minha capacidade de amar. Como é que isso é possível na prática, minha gente? De repente eu sou amigo do Christian. Alguém vem falar mal do Christian para mim. Eu permito que aquela informação venha ficar dentro da minha cabeça, do meu coração, né? Já ia dizer o sentido simbólico.
Aí, aquela história que me contaram sobre o Christian começa a macular a minha capacidade de amar o Christian. Mas eu não fui perguntar para ele se aquilo era verdade, eu não fui esclarecer. Eu apenas permiti que a maldade que me foi semeada crescesse dentro de mim e impedisse de ter um amor ou de continuar tendo o meu carinho pelo Cristo. Muitas vezes o que acontece com a gente é isso. Nós nos transformamos numa sementeira onde a maldade encontra espaço para crescer. E onde a maldade cresce, o amor diminui. É natural. Porque maldade e amor ocupam o mesmo lugar, minha gente. Bondade e ódio, amor e ódio, maldade e bondade, ocupam o mesmo lugar dentro de nós. Se você deixa crescer a maldade, é natural que a sua bondade diminua. Agora é também verdade. Se você faz com que sua bondade cresça, você naturalmente vai diminuir a sua capacidade de ser maldoso, de ser invejoso, né? Por que a gente pode controlar a inveja promovendo aquilo que a gente tem de melhor? Porque a partir do momento que você se ocupa de você mesmo, quando você começa a cuidar bem de você, você começa a crescer. Você vai então investir em você. Você vai começar a prestar atenção um pouco mais nas suas capacidades e você vai trabalhar a partir delas. Veja bem, é natural que aquele que esteja ocupado de suas capacidades e que esteja se trabalhando, não tenha tempo para ficar invejando o outro. A inveja é coisa de quem não tem o que fazer, porque o invejoso precisa de tempo para prestar atenção no outro. A partir do momento que você está ocupando-se de maneira positiva de você mesmo, das suas coisas, do seu trabalho, da sua luta, é natural que você diminua dentro de você a inveja que você sente do outro. O coração que está vazio, ele vai ser um território para crescer muita coisa ruim. O coração que está vazio, ele vai ser um território fértil, mas muito fértil, para tudo aquilo que não presta. É por isso que a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Ocupar a nossa cabeça de coisas boas. Ocupar a nossa vida com sentimentos bons. É assim que a gente vai conseguindo alcançar a vitória sobre tudo aquilo que nos oprime. Ô minha gente, é tanta coisa mesquinha que nos oprime, não é verdade? Tanta gente perdendo a alegria por causa dos sentimentos mesquinhos que tem. O sentimento mesquinho que eu posso nutrir pelo Cristo não vai fazer mal só ao Cristo, não, mas vai fazer mal sobretudo a mim, porque eu sou a fonte desse sentimento ruim. A mesquinharia estraga quem a gente é. E essa oportunidade de viver, ela é única. Nós não podemos desperdiçá-la com mesquinharias. A gente precisa ser na vida de quem passar por nós uma lembrança feliz. Mas não é só para deixar neles as marcas, não, em quem passou por nós, não. Porque na verdade a marca que a gente deixa é apenas uma consequência da vida bem vivida que a gente viveu. Ao hoje ter a recordação feliz da Dona Lourdinha, para mim, foi uma oportunidade de revisitar essa convicção. Quem vive bem, fará bem à vida das pessoas que por ela passaram. E eu acho que isso é o melhor prêmio que nós podemos receber na vida. Esse é o melhor reconhecimento que nós podemos receber. Quando você souber que você foi uma lembrança positiva na vida de alguém. Alguém sorriu no momento que lembrou de você. Por aquilo de bom que você fez. Pelo momento leve que você proporcionou. Pela leveza que a sua amizade representou. Pelo tempo bom que você proporcionou àquela pessoa no momento em que você esteve com ela. É o que Jesus fez. Jesus marcou definitivamente todas as pessoas que passaram por ele. Por quê? Porque Jesus transformava as pessoas. Transformou Lázaro, transformou Madalena, transformou Simão, transformou Paulo, que nem o encontrou pessoalmente. Se transformou tanta gente, por que não pode transformar a mim e você? E o mais bonito, ao transformar a mim e a você,
nos coloca como protagonistas no tempo, com possibilidade de transformar também aqueles que passarem por nós. A oportunidade de visitar a vida da pessoa, ainda que seja com o nosso olhar, com uma frase, com um gesto, com um sorriso. A oportunidade de entrar no tempo do outro e de oferecer a ele esse amparo afetivo e espiritual, sem exageros, sem dependências. Você ser para o outro esta lembrança feliz. E o outro ser para você esta lembrança agradável. Quando você um dia estiver velhinho aí, eu também, e a gente poder revisitar o nosso passado, entrar nos cômodos, né, os mais distantes no tempo, e você poder reencontrar através da saudade pessoas que nunca mais morrerão dentro do seu coração, porque elas fazem parte, elas estão registradas na sua história, como alguém que um dia, ao realizar um gesto, ao dizer-lhe uma palavra, ou até mesmo um olhar acompanhado de um sorriso, entrou para as suas recordações e lhe deixou uma marca que não há nada, absolutamente nada, que possa ser, que possa remover, que possa retirar de você. Você sabe que é isso que eu lhe desejo, né? Ao lhe oferecer esse Jesus que eu acredito, eu quero lhe oferecer essa possibilidade de você se tornar uma pessoa marcante, pela sabedoria que brotará dos seus lábios, pela sabedoria que brotará das suas escolhas, pela sabedoria que brotará da sua postura, de você ser gente de verdade, de fazer a diferença nos dias de hoje, de abandonar a mesquinharia, de não permitir que nada mesquinho nesse mundo venha encontrar abrigo dentro do seu coração. Tenho certeza que se você quiser, se você desejar isso do fundo do seu coração, acolher a graça de Deus, que já decidiu isso, Deus quer lhe transformar numa pessoa marcante. Se você hoje optar por isso, você pode ter certeza que você já começou a ser essa pessoa marcante que o mundo precisa. Porque todo coração humano que se dispõe a ser este lugar onde Deus acontece, nele se transforma, nele se torna. Deus passa por ele, Deus acontece com ele. Assim como a teologia acontece nas preposições, Deus acontece em nós. Ao passar por nós, ao viver em nós e ao encontrar no nosso coração um território favorável para o crescimento de sua vontade, de seu amor, de sua... Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Então eu saio da igreja, participei ali da missa, eu saio da igreja e levo o Cristo comigo. Isso é muito sério, né, minha gente? O Cristo vive em mim, Ele anda nos meus passos, Ele fala com a minha boca, Ele sorri com o meu sorriso, Ele olha com o meu olho. Então eu tenho a oportunidade de encarnar Deus na história. Eu levo este Deus por onde eu vou. Por isso que a gente estava dizendo que quando na nossa vida, nas nossas comunidades,
A gente não percebe no outro essa vivência cristã. Quando eu não sou também capaz de oferecer ao outro este Cristo que me habita, eu perco a oportunidade de tornar o cristianismo vivo. Eu perco a oportunidade de viver os benefícios do cristianismo, porque é tão mais fácil ser irmão do outro quando o Cristo é o nosso compromisso. Se o outro está levando a sério o seu batismo, a sua vida cristã, é muito mais fácil ser irmão dele, porque ele é naturalmente mais compreensível, ele é naturalmente mais justo, ele é naturalmente mais amoroso, mais solidário. E se eu também estou vivendo a mesma condição, é muito mais fácil estabelecer essa relação humana e passar por cima daquilo que é precário em nós. É por isso que, dentro das comunidades que se dizem cristãs, é muito mais causa de escândalo para os outros quando nós erramos do que para aqueles que não estão nem aí para o Evangelho. Nós precisamos ficar muito atentos, porque os nossos erros causam verdadeiras destruições naqueles que nos observam. Né? Padres falam mal um do outro, que são cruéis uns com os outros, que não praticam a caridade uns com os outros, se invejam e que por causa da inveja que sentem, falam mal nas oportunidades que têm. Isso é um contra-testemunho horroroso da nossa parte. Toda vez que eu me deixo mover pelas minhas mesquinharias e falo mal de um irmão meu no sacerdócio, eu estou dando um contra-testemunho terrível. Aquele que me escuta deve pensar isso, né? Onde será que está o Cristo neste homem que se diz padre? Onde é que está o compromisso dele com esse evangelho que ele diz que é tão verdadeiro? Eu, como padre, se eu tenho uma postura que é contrária à proposta do evangelho, você vai regalar os olhos e vai, não pode ser. Não é moralismo, não é fingismo, não é isso não. É meu compromisso. Ninguém me obrigou a ser padre. Mas a partir do momento que eu sou, o meu primeiro compromisso é radical isso em mim. É que o Cristo tenha a oportunidade de crescer na minha história, na minha vida, para que o meu sacerdócio não seja apenas no momento que eu estou no altar, não, é em todos os instantes. No meu acolhimento às pessoas, no meu respeito àquele que passa por mim, na minha fila para entrar no avião, na fila para entrar em algum espaço, para estar com alguém, em toda e qualquer oportunidade. Agora, se eu não presto atenção nesse meu dia a dia, é possível que eu me entregue aos vícios e que eu vá viver da pior forma possível. E isso dizendo que sou um cristão. Por isso que eu dizia no início, que se eu perceber que a minha vida sacerdotal começou a ser um obstáculo à minha vida cristã, eu preciso fazer alguma coisa. Quem dera nós tivéssemos a honestidade para reconhecer isso. Talvez nós teríamos mais coragem de abrir mão daquilo que de fato está nos atrapalhando a viver o nosso cristianismo. Falo isso porque somos tantos, né, que estão apegados ao poder que temos. Todas as instâncias. Você pega uma vida comunitária, alguém é chefe ali, se apega ansiosamente a esse poder, corre-se o risco de perder o que de fato Deus quer, que é colocar-nos na dinâmica de uma vida de santidade. Então eu, como padre, você aí na sua comunidade, dentro da sua casa, o primeiro compromisso que você tem com o Evangelho é que esse Evangelho entre na sua mente, entre no seu coração e que ele lhe faça bem, para que você seja um irmão melhor, para que você seja um esposo melhor, uma esposa melhor, um amigo melhor, um namorado, uma namorada melhor, seja qual for o papel, uma mãe, um pai. Nós queremos o Evangelho, nós queremos ser cristãos
é porque nós acreditamos nos benefícios do ser cristão. Seremos melhores por ser cristãos. Seremos bem melhores, porque o Evangelho nos dá muitas munições, passam pela nossa cabeça e pelo nosso coração, que são convicções que nos livram do egoísmo, da mesquinharia, da pornografia, da infidelidade. Eu, como um cristão, se eu vivo verdadeiramente, honestamente, os meus compromissos como cristão, eu sou uma pessoa mais fácil de lidar. Eu não vou querer prejudicar o outro, minha palavra, com a minha atitude. Eu vou prestar mais atenção naquilo que eu posso fazer de bom do que naquilo que eu posso fazer. Aliás, eu vou retirar a maldade da minha pauta. Não entra mais na minha vida. Não quero que entre mais. Isso é viver a radicalidade do Evangelho. Não é ficar preso às regras. Senão daqui a pouco nós estamos voltando ao que Jesus condenou. Uma religiosidade desumana, cheia de regras, sem nenhuma caridade, sem nenhum senso de justiça. Nós vamos ressuscitar as práticas que fizeram Jesus morrer. Que Jesus morreu também por questões religiosas. Ele criticou o sistema religioso do seu tempo, altamente legalista, sem nenhuma misericórdia com os pobres, com os pecadores, com os frágeis, uma religião elitista, poderosa, fazia questão de demonstrar publicamente o poder, mas que nos bastidores o poder não era o serviço, não era o amor. Então nós corremos o risco de voltar ao legalismo do Antigo Testamento, de perder a oportunidade de viver essa revolução humana que o cristianismo nos propõe. E aí, a gente se priva de ser esse poder mágico na vida de alguém. Esse poder que fascina, que causa encantamento, não para nos prender, para que os outros se prendam a nós, não, mas para que eles também se apaixonem pelo Deus pelo qual nós nos apaixonamos. Isso é fundamental, minha gente. Volto a dizer, o que eu causo quando eu chego? Eu levo as pessoas para Deus? Eu convenço as pessoas no meu ambiente de trabalho que a bondade é o melhor caminho? Mas como é que eu convenço? Falando? Não, é sendo bom. É não permitindo o engano, é não permitindo que alguém seja enganado, é nunca fazendo parceria com a maldade, é não puxando o tapete do outro, é não inventando histórias, é não mentindo, é não caluniando, é não fofocando, é sendo um construtor dessa harmonia, sendo um promotor da paz. É assim que eu vou convencer o outro. É assim que eu vou evangelizar, dando testemunhos com a minha vida. Isso é tão fundamental nos dias de hoje, a gente ter a oportunidade de transformar o ambiente que a gente entra, de ser um elo de transformação naquele ambiente. Por quê? Por causa das convicções religiosas que nós temos. Se essas convicções religiosas não geram atitudes, volto a dizer, estamos naquela mesma situação que Jesus condenou, que Jesus não aceitou e criticou profundamente. Essa oportunidade, sabe, de olhar para o passado
e de não permitir que os erros sejam atualizados em nós, é uma oportunidade muito feliz. Eu não quero atualizar na minha vida os erros que fizeram com que Jesus se posicionasse contrário e que depois até resultasse numa sentença de condenação para ele. Senão a morte de Jesus foi em vão, o sacrifício de Jesus foi em vão. É claro, eu falo aqui, eu não estou condicionando, né? Em vão no sentido de eu, neste momento da minha vida, não honrar os motivos pelos quais o meu mestre foi. Não é justo eu, depois de tantos anos, em contato com esse evangelho, eu reproduzir na minha história atitudes que Jesus condenou naquela época. Seria muito vergonhoso para mim ser identificado como aquele que reacendeu os preconceitos do passado, ou aquele que reacendeu um discurso religioso que Jesus não fez questão de assimilar. Pelo contrário, combateu. Por isso que ele dizia, por isso que ele insistia tanto, que é no coração do ser humano que Deus mora, e é a partir deste coração que Deus se manifesta. E todo e qualquer testemunho de Deus passará pela coerência deste coração, que, embora sendo fraco, auxiliado pela graça, possa viver os desafios de trazer Deus para a história através da nossa. É isso que eu desejo para nós, que a nossa luta seja sempre muito honesta. Se você hoje percebe que Deus não está tendo oportunidade de manifestar-se ao mundo através de você, converta-se. Tenha coragem de mudar na estrutura da sua vida tudo aquilo que possa dificultar esse Deus de estar presente através de você. Pense que Deus trabalha lá no seu trabalho através de você, que Deus mora na sua casa através de você, que Deus anda pela sua cidade através de você, e que fará coisas maravilhosas na vida de muitas pessoas através de você. Porque o poder mágico de transformar, de tornar uma situação mais bonita, está inteiro colocado no seu coração. Vamos pedir que Ele abençoe o nosso propósito e nos fortaleça sempre mais. Cada vez mais tenho dificuldade de tomar decisões, me sinto afetivamente muito instável, não acredito muito no amor das pessoas por mim e, naturalmente, tenho dificuldade também de dispensar amor às pessoas. Toda vez que sinto que o relacionamento está ficando um pouco mais sério, eu tenho uma dificuldade imensa de dar continuidade e termino até mesmo sem saber por que terminei. Me ajude, por gentileza. Bem, Cíntia, essas inseguranças que nós sentimos, elas não são por acaso, né? Quando a gente identifica uma insegurança aos 36 anos de idade e reconhece que ela fez parte da nossa vida, a gente tem de alguma maneira começar a compreender o porquê que essa insegurança é mantida dentro de nós. Para isso que existe o processo terapêutico, né? Eu não vou ter como lhe ajudar muito agora, mas posso lhe dar algumas dicas. Primeiro, é bom você ter a oportunidade de procurar um bom psicoterapeuta, alguém que seja da sua confiança, alguém aí que você saiba que faz um trabalho sério. Se você é cristã, né? Acho que é. Você procure alguém que trabalhe dentro de uma linha cristã. Nós temos muitos psicoterapeutas que trabalham com muita competência, conciliando a teoria de Freud
com teorias diferentes nos dias de hoje, que não precisa engolir tudo o que Freud disse, né? O bom terapeuta é esse que consegue lidar. Na semana passada nós falamos aqui do Viktor Frankl, né? Que é uma psicologia muito interessante, a psicologia do sentido da vida. É uma abordagem psicológica muito interessante, que é a logoterapia. Tem também uma série de possibilidades que hoje você pode procurar, descubra qual é a linha que aquele psicoterapeuta exerce e você descobre alguém. O que é interessante, agora não é só para a Cíntia, e sobretudo para quem é pai e mãe nos dias de hoje, né? É que essas inseguranças, gente, elas estão diretamente ligadas à primeira fase da nossa vida. É interessante, tá? Tem uma perspectiva na psicologia de Freud que diz que quando uma criança ela vem ao mundo, ela vai fazendo aos poucos o processo de diferenciação. Mas quando, e Freud diz que isso é a primeira fase da vida, até os 6 meses de idade, né? Ele diz que a criança não tem a capacidade de distinguir-se do outro. Ele não sabe que ele é uma pessoa. Ele acha que ele é a mãe. A ligação que ele tem, e isso Freud chama de união total, né? Que é esta íntima relação, é a relação mais completa que nós já podemos fazer na vida. É a relação mãe-filho. O pai fica com déficit porque não é ele que gestou, não é ele que trouxe dentro da barriga. Mas esta união total, ela é quebrada por causa das situações da vida. Uma criança, por exemplo, quando ela é retirada da mãe, hoje não, os partos, né, os processos de maternidade são todos assim, fazem de tudo para a criança já ficar com a mãe desde o momento em que nasce. Isso é sabedoria, isso é evolução da psicologia, ajudando a ciência a compreender tudo isso. Porque no momento em que nós somos separados da nossa mãe, sobretudo até os 6 meses, que é quando começa essa capacidade de diferenciar e de você saber que você é um ser separado, até esses 6 meses, as ausências da mãe viram cicatrizes na alma da gente, por causa da compreensão de tempo. É interessante que na filosofia, quando nós vamos estudar o conceito de tempo, é muito vasto, é muito amplo compreender o tempo. Então tá certo, hoje eu, adulto, eu compreendo o tempo. Se você me fala assim, padre, eu vou ter que dar uma saidinha, daqui 1 hora eu volto. E você volta, e eu administrei o tempo. De repente nós trabalhamos juntos, o Christian fala, olha padre, antes de começar o programa, eu tenho que ir lá na minha casa e daqui 15 minutos eu estou de volta. Eu posso compreender, porque o conceito de tempo já está bem assimilado por mim. Eu sou um adulto. Eu lido bem com a categoria de tempo. A criança não, minha gente. Uma criança não sabe, ela não tem a experiência do tempo cronológico como nós temos, administrado, colocado, a gente sabe quanto tempo vai durar, não. Uma criança nessa primeira fase da vida, quando é colocada distante da mãe, é como se ela estivesse negada dela mesma. E é impressionante as cicatrizes que isto causa na alma de uma criança. Os psicólogos chamam isso de cicatriz no cérebro, né? Que é um jeito de mostrar justamente o peso que esta emoção tem para determinar até mesmo a maneira como a pessoa se pensa pela vida fora. Então uma criança que sofre demais da ausência da mãe nessa primeira infância, ela pode se transformar numa criança muito insegura ao longo da vida. Justamente porque ela não teve o suporte e a garantia desta união total. A mãe se ausentou demais da vida daquela criança e ela começou a sentir aquela ausência de uma maneira tão desolada que ela começou a desacreditar dos afetos. É interessante que a gente eu estou fazendo uma leitura, já até terminei, mas eu não me lembro agora o nome do livro, não me recordo, é um livro que trata de psicologia e da educação, e estava falando justamente do quanto que, dentro dos orfanatos, quando você tem crianças abandonadas, o tanto que essas crianças têm dificuldade de acreditar nas outras pessoas, porque elas mentiram para elas a vida inteira. Sua mãe vai voltar, sua mãe vai chegar. E ela vive essa ausência terrível da mãe. E essa mãe nunca voltou.
E nesse livro mostra o processo terapêutico de muitas crianças e descreve mesmo como cada criança consegue viver essa ausência. Tem uma história muito triste, eu cheguei até a ficar muito emocionado no momento que eu li, que descrevia a história de uma criança, um garoto chamado Bart. E eles diziam assim, que o Bart sofreu tanto com o abandono da mãe, ele foi abandonado com um ano e pouquinho, e que no início o choro dele só era calado no momento em que eles falavam assim, a sua mãe já está chegando. Diz que ele tinha crises de choro terríveis. Então alguém dizia isso, a sua mãe já está chegando. E diz que a expressão dele, diz que as lágrimas cessavam imediatamente, ele arregalava os olhinhos e começava a olhar para o ambiente, procurando essa mãe que não chega, né? E como essa mãe nunca voltava, ele perdeu a capacidade de acreditar na frase, a sua mãe está voltando. Então e o Bart foi parando de chorar. Ele deixou de manifestar todos os sentimentos dele, e no livro diz que aos poucos ele foi assumindo um comportamento estranho de ficar alheio ao mundo. Ele foi mergulhando naquela solidão dele, e dizem que ele repetia a mesma frase o tempo todo, a minha mãe vai voltar, a minha mãe vai voltar. No início, gente, dizem que nos primeiros meses a voz dele, a frase tinha som, ele falava a frase. Diz que ele ficava o dia inteiro no cantinho dele dizendo, a minha mãe vai voltar, a minha mãe vai voltar. E que depois ele perdeu a coragem de dizer isso. Aí diz que você só lia no movimento dos lábios dele, a minha mãe vai voltar, a minha mãe vai voltar. E não voltou. Aí você pode pensar, como é que fica o coração de um garoto que acreditou que a mãe voltaria e ela não voltou nunca? Aí você vai para a psicologia. A psicologia diz que até os 6 meses de idade, nós não somos capazes de nos compreender separados. Eu acho que eu sou minha mãe, que a minha mãe sou eu, e por isso que eu não consigo pensar a minha vida longe dela. E que depois dessa separação, essa capacidade de você diferenciar, de dizer à criança, olha, a mamãe vai voltar. Por isso que você tem que voltar. Para você dar confiança ao seu filho, que quando você fala que você vai voltar, ele acredita na sua volta, porque você voltou. Claro, depois de uma idade, quando ele já compreende a categoria de tempo. Então, Cíntia, às vezes nós sofremos de insegurança, porque justamente os nossos pais não souberam desses detalhes dessa história. Eles não sabiam psicologia. Eles não sabiam que 10 minutos longe de nós podiam custar uma eternidade para nós que não sabemos o que significa o tempo. E que a ausência de uma mãe nesse intervalo de 6 meses, dos 6 primeiros meses, a ausência dessa maternidade, ela é dolorosamente sentida pela criança. Então, porque eu não tenho essa possibilidade de continuar a minha união total com a minha mãe, eu crio uma cicatriz dentro de mim, então eu fico desconfiado o resto da vida, porque eu não tive a garantia da primeira união. E é interessante que a psicologia nos diz também que todos os relacionamentos que nós vamos estabelecendo na vida, isso na psicologia de Freud, você pode não concordar. Freud dizia que todos os desdobramentos afetivos das nossas relações não são outra coisa senão o nosso desejo de voltar à união total. Que em muitos casamentos você vê o marido procurando uma mulher absolutamente igual à mãe dele. Não é assim? Às vezes ele quer casar com uma mulher que seja muito parecida com a mãe, porque inconscientemente ele quer retornar à união total. Gente, é por isso que essa relação de mãe e filho é uma relação muito complexa. A ausência de uma mãe na vida de um filho, ela tem um déficit terrível, terrível. Por isso que você que é pai, você que é mãe, você precisa tomar muito cuidado na maneira como você se porta diante dos seus filhos. Qual é o tanto que você se dá, qual é o tanto que você se nega. Porque esta capacidade de articular esse equilíbrio, de estabelecer confiança dentro dessa criança, sabe por quê? Porque senão um dia vai virar um adulto infeliz, inseguro. Quando a criança sofre de muita restrição, por exemplo, ela fica um adulto medroso. Criança que passa fome na infância, por exemplo, é um adulto egoísta. Ele tem medo de que vai faltar, porque quando ele era criança faltava. Mãe que super protege, que não deixa a criança viver, que não deixa a criança dar os primeiros passos, que não deixa a criança engatinhar.
Vai ser uma criança, vai ser um adulto que depois vai ter medo de enfrentar as dificuldades da vida. Então, a minha professora de psicologia, a Udi, lá de Brusque, foi uma das mulheres que mais teve influência sobre mim. A inteligência daquela mulher, a capacidade que ela tinha de nos ensinar psicologia, e o mais bonito, de nos fazer apaixonar pela psicologia, era impressionante. E a Udi sempre dizia isso nas aulas dela. Sempre que você estiver diante de um ser humano em conflito, saiba que ele está agindo de acordo com a história que teve. Ninguém é por acaso. Não há ser humano nessa vida incoerente. A insegurança de hoje está muitas vezes associada às inseguranças da primeira infância. Por isso, casou, ninguém te obrigou a casar. Ficou mãe, ninguém te obrigou a ser mãe. Exerce essa maternidade, por isso que o tempo de maternidade são 6 meses, não são? Licença de maternidade? Justamente, já está em torno do ensinamento da psicologia. Mas aí a mulher tira 6 meses, ela vai passear, vai para o shopping, fica com a babá, a criança. Não pode, criatura. Fazer filho é igual construir casa. Se você não lança bem as bases desse fundamento, depois cai, quebra, não serve para nada depois. Destrói inteiro. Por quê? Porque faltou a estrutura. A sabedoria está aí no mundo animal, gente. Você já viu cachorra que deu à luz, que pariu, sair para passear com as amigas? Você já viu alguma leoa? Eu vou dar uma volta pela selva, estou muito angustiada. O leão não tá me tratando como eu preciso. Não é? Nunca vi uma girafa passeando pela selva, angustiada, deprimida, largando a cria dela num canto. Não. O animal fica grudado e ai de quem chega perto. Um instinto animal mostra como tem que ser a vida. Enquanto aqueles pititinhos não estão prontos para serem deixados sozinhos, a mãe não abandona. Agora, o problema é que a vida animal, ela é perfeita. O instinto é perfeito. A não ser que tenha algum problema que a mãe rejeite a cria. Aí depois vem uma galinha e adota uma minhoca, né? Já viu isso? Essa solidariedade no mundo animal, né? A galinha vai para comer a minhoca e percebe que é uma minhoca abandonada. Não vou te comer, eu vou cuidar de você, que você hoje está abandonada. Então essa solidariedade do mundo animal tem que nos ensinar. Você que é mãe, pelo amor de Deus, não negligencie esta sua responsabilidade. Volto a dizer, eu já falei isso aqui várias vezes. Maternidade e paternidade não é apenas exercício de função biológica. Não é só parir, não é só fazer o filho. É depois você se comprometer com todo o processo da criança. Ficar até o final de um vídeo desses exige muito mais do que atenção, exige disposição interna. E se você teve isso, eu só posso te dizer que você está no lugar certo. Deixa aí, se você quiser, nos comentários a sua cidade, o seu país, e dá uma olhadinha na descrição, dá uma explorada nos links aí, que com certeza você vai achar algum material que vai te ajudar. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!